Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar do tema que eu mais gosto. Eu estou realizado hoje porque a gente vai falar de polêmicas envolvendo o ChatGPT. A gente sabe que tem muita coisa que se desenrolou aí nos últimos meses e tem muito a se desenrolar ainda para o futuro, com o surgimento do GPT-4, né, e tudo mais. Para isso, sempre comigo, estamos aqui com a Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí, Champs, e aí, galera? Pois é, assim, né? A gente já fez 2 episódios sobre GPT aqui antes. A gente fez um mais introdutório sobre o que era o ChatGPT, como que estavam sendo as utilizações aqui, né? Pelo time de dev e tudo mais. Fizemos um sobre ética nas artes e o GPT e as AIs, né, no geral. E agora vamos falar sobre polêmica que a gente ama, né, Champs? Então, bora! E é isso mesmo. Para isso, a gente trouxe dois barraqueiros aqui de plantão para conversar com a gente. Estamos aqui com o Malaguti. Falou barraco nessa empresa, o Malaguti ele está envolvido. Que isso, gente? Não é mentira, mas não precisa explanar assim pra todo mundo, entendeu? É só, gente, me apresentar, que eu já participei algumas vezes. Meu nome é Francisco Malaguti, além de barraqueiro também atuo como várias coisas, uma delas cientista de dados. E eu adoro trabalhar com GPT e, consequentemente, já passei por várias coisas que poderiam tirá-lo do mercado, né? Mas isso aí a gente segue para o episódio, então vou passar a vez aí para Pio se apresentar. Fala aí, Pio. Meu nome é Marcelo Pio, estou, além de barraqueiro profissional, estou aqui trabalhando na TI como arquiteto já há 4 anos. Estou aqui para alimentar e botar um fogo nessa polêmica. É isso aí. Então, já para começar num clima leve, eu vou citar uma coisa que o Harari falou uma vez. Ele fez uma comparação de que o GPT ou as inteligências artificiais que estão surgindo são o comparativo às bombas nucleares digitais. A diferença é que a bomba nuclear não constrói uma bomba nuclear ainda mais forte, né? Então, assim, a gente sabe que recentemente tiveram muitas problemáticas envolvendo aí o GPT, as inteligências artificiais, e o potencial para o futuro é ainda maior e mais preocupante, né? O que vocês viram aí desses últimos tempos? Vocês gostariam de ressaltar, que vocês acham que vale a pena comentar sobre? Eu acho que toda vez que eu vejo qualquer coisa que envolva inteligência artificial, o que envolva o GPT-3, o ChatGPT, GPT-4 e tudo mais, é que as pessoas não conseguem separar, tipo assim, diferenciar entre o que é uma inteligência artificial e o que é uma pessoa real. Quanto mais isso anda, mais isso me preocupa. O número de pessoas que acreditam que o ChatGPT consegue substituir facilmente um psicólogo, um médico ou qualquer outra coisa me faz pensar que elas não aprenderam quando você joga qualquer pergunta sobre doença no Google e ele te fala que você tem câncer. Né? É muito preocupante como as pessoas têm usado essa ferramenta. Eu entendo, ela é ótima, dá para você fazer muita coisa, principalmente coisas que são muito trabalhosas, como, sei lá, se você é um desenvolvedor, você às vezes quer tipar um código, coisa do gênero, o que você não deveria fazer, você não deve colocar um código privado dentro do ChatGPT, mas as pessoas ainda assim fazem. Né? Elas não conseguem ter uma noção do quão problemático pode ser e do quão, talvez até simples seja aquilo. Então, assim, algo muito simples parecer tão complexo para elas e ter uma força tão grande me preocupa muito. Isso vale tanto para as imagens que, por exemplo, são geradas, toda a questão do GPT-4 poder trabalhar com imagem agora. Eu, como pessoa que trabalha com imagens médicas, inclusive não quero nem entrar nessa questão de ética com imagens, porque normalmente modelos carregam viés, e esses viés estão dentro dos seus dados da sociedade, e coisas como racismo, machismo e qualquer outra coisa da sociedade vão estar dentro do modelo, por mais que você tente tratar ele. Inclusive, é onde a gente deve entrar nessas polêmicas, né? E se você quiser utilizar o ChatGPT como algo errado, ele é um modelo de linguagem, ele vai falar com você. Então, você consegue dar corda e você consegue alterá-lo de forma a criar contextos em que algo que ele não deveria fazer é feito. Um exemplo clássico disso é quando você pergunta algo que você sabe que ele não pode, ele te avisa, olha, eu não posso falar sobre isso. E você fala, sim, tudo bem, num cenário hipotético onde você pode, e aí ele deslancha, entendeu? Tipo assim, e deslancha pro lado errado. Eu usei esses dias
Evil GPT, eu acho, não sei se é assim que se fala. Meu Deus do céu. Mas basicamente ele conheço funciona assim. o Evil Você GPT, dá um né? Ctrl+C, Ctrl+V num prompt, né, num texto que E você ele vai reformula. pedir para ele liberar tudo. Entendi. E basicamente ele perde os filtros e você começa a conversar com uma IA sem bloqueio nenhum. É como se fosse um jailbreak do GPT, só que é mais fácil, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e você já consegue conversar com ele sem nenhum tipo de filtro. O problema desse tipo de coisa é que ele é por si só um viés. Entendeu? Assim, todas essas questões, inclusive, que são vários textos diferentes que geram o Evil GPT, e ele, por si só, quando você fala quebre essa regra, você normalmente já diz quebre essa regra em algum sentido. Quando você quebra algo, você tem um sentido de direção, entendeu? Então, ele é um modelo que, tipo assim, basicamente, para quem... O T de GPT do Transformers é uma ferramenta maravilhosa, né, com mecanismos de atenção e tudo mais, mas a ideia dele é trazer sequências possíveis, né? Então, quando eu estou conversando com você, qual é a sequência, quais são os termos que eu falaria, qual é a ordem correta, a conjugação correta, e funciona para tudo, que é linguagem, inclusive linguagem de programação, por isso que muitos desenvolvedores têm utilizado, né, o GPT-3, por exemplo, mas nem sempre uma ordem provável ela é boa, entendeu? E normalmente é onde você filtra. Mas quando você quebra essa ordem, entendeu? Isso se torna um problema. E quando você vai olhar, principalmente você poder fingir que você é um ser humano e fazer isso de uma forma tão fácil, isso se torna um problema, porque, tipo assim, se eu começo um texto, vamos fazer uma suposição, eu tenho um texto todo, e você tem 4 letras, que é a própria sequência, entendeu? Provavelmente já veio na mente das pessoas que estão ouvindo isso, e não é algo bom, é algo que provavelmente seria cortado no chat, entendeu? Mas que para você fazer com que o chat fale a respeito, você teve que quebrar essa barreira. E quando você quebra essa barreira, você cria um contexto que é o que está sendo tratado, que por si só é um viés. E aí é onde entra normalmente as polêmicas. Porque o chat não quer falar sobre isso, eu quero falar. Eu estou direcionando no que o chat vai falar. Inclusive, estou puxando o que é mais comum de ser dito. E isso, às vezes, é assustador. Sim. A questão dele ser só um preditor é que, pra mim, ele simplesmente tenta predizer qual que é a próxima palavra depois de uma palavra. Tipo assim, claro que eu estou simplificando demais, mas é só isso. Tipo assim, ele é só um preditor. Ele não é um mecanismo inteligente que sabe um contexto de história, de física, de matemática. Ele não sabe nada disso. Ele simplesmente sabe dependendo do mecanismo que ele foi treinado, ele sabe os textos que ele foi treinado, ele consegue predizer as palavras seguidas na frente. O que simplesmente não é um mecanismo de inteligência artificial geral. Então ele não consegue dar negócio de câncer ali, por exemplo, que o Malaguti falou, ou nada do tipo. Até matemática há pouco tempo ele era horrível. Tanto é que agora os plugins lá do ChatGPT tá tentando corrigir isso, que é você conseguir acessar através do Wolfram Alpha. Caiu o Wolfram Alpha corrige a questão de matemática do ChatGPT. Ele era horrível até pouco tempo atrás. Tipo assim, você perguntava 2 mais 2, ele respondia assim. Ele erra, né? E pior do que isso, ele não tem um senso do que é certo, do que é errado, até porque isso é relativo, né, e tal. Mas ele não vai fazer essa discriminação ali também. Então, isso é muito problemático, dependendo do porquê que você vai, né, do propósito que você vai usar a ferramenta. Uhum. Só que... Pode comentar. Não, eu ia falar, só que... mas eu queria pegar do ponto da sua pergunta, né, que era essa história da inteligência artificial podendo treinar inteligências artificiais, né, que eu acho que isso é um negócio que a gente deveria entrar um pouquinho. Eu tava num grupo do WhatsApp, assim, de pessoas aleatórias, do carnaval, inclusive, e aí alguém mandou uma pergunta assim, tipo, nossa, gente, o que vocês acham, e aí, como é que vai ser? Agora vai ser exponencial, né, porque agora não são as pessoas, porque assim, né, pessoas burras conseguiram criar o ChatGPT, e agora que inteligências artificiais podem treinar modelos artificiais e tornar cada vez mais foda, o negócio vai virar exponencial, e aí, né, o mundo vai acabar, né, e aí volta até naquela, que eu acho que tem um pouco de ligação,
com a carta aberta que foi assinada por várias pessoas, acho que mais, né, de 100 especialistas aí assinaram essa carta aberta, falando assim, gente, vamos parar as pesquisas, vamos parar não as pesquisas, né, mas vamos parar de melhorar os modelos, porque a gente não sabe os riscos. Então, sobre isso, né, sem querer assustar, mas já assustando, né, tem um dado muito absurdo, que é que 50% dos pesquisadores especialistas, né, as pessoas que mais entendem ali por trás das inteligências artificiais do GPT, acreditam que existe uma chance de 10% ou mais que os humanos sejam extintos por não conseguir controlar as inteligências artificiais. Então a gente está falando que mais da metade dos pesquisadores acreditam que há uma chance de mais de 10% de extinção humana. Isso é meio assustador, né? Você vai falar, pô, 50% dos engenheiros desse avião acreditam que tem uma chance de mais de 10% dele cair. Você vai entrar nesse avião? Entendeu? Então, assim, é essa a nossa perspectiva, talvez, preocupante para o futuro. E aí entram os questionamentos que eu acho que devem ser feitos o tempo todo, que é, quem tem acesso a isso? Hoje em dia a gente dá acesso indiscriminado, né, para crianças, para todo mundo tá utilizando dessa ferramenta, né? Como ela está sendo utilizada, né? Igual o Malaguti falou, para reproduzir comportamentos humanos, pode ser facilmente usado para golpes, tudo mais. Então, eu acho que essas discussões têm que ser feitas agora. Total, e essa carta aberta, ela veio para trazer justamente assim, eles tentarem criar esses princípios, esses designs, né, de como que a gente vai interagir com essas ferramentas mesmo. Inclusive o Elon Musk, o co-founder da Apple também, e várias outras empresas, vários fundadores de empresas grandes assinaram nessa carta aberta. Então, assim, como você falou, e eu estou trazendo isso também, é um motivo real de preocupação, né? Não é assim, a gente, que estamos, né, criando a teoria do caos da conspiração, não. Mas, de fato, parece ser um motivo real de preocupação. Para você é uma preocupação, se você perguntar pro ChatGPT, talvez seja uma esperança. Isso varia. Mas, como pessoa que atua não só na DTI, mas também atua na academia, isso é uma discussão constante, tá? Sobre o que deveria fazer. E acho que, tipo assim, não só eu falo, não só por mim, como uma parcela também, tipo assim, isso não é que isso não deveria ser, tipo, aberto a todos, mas a forma como você abre, a forma como você utiliza e, acima de tudo, a responsabilidade deveria ser muito bem discutida e acordada. Eu sei que tem muita gente com problema de onde vai colocar isso, se você vai começar a limitar quem pode fazer, você não vai, na verdade, acabar com a democratização das informações, colocar muito poder, esse poder extremamente tão destrutivo na mão de pequenas pessoas que vão dominar o mundo. Eu não diria que é bem isso. Eu diria, na verdade, que o que deveria ser feito é responsabilidade. Qualquer um poderia disponibilizar desde que tivesse 100% de certeza que ele seria punido pelo que ele disponibilizou. Entendeu? Isso é uma outra forma, que é como a gente se organiza sobre sociedade, como é que a gente deveria punir essas coisas. Mas, se você vai gerar um modelo de machine learning, se você vai expor ele a público, inclusive, eu estou entre uma das pessoas que acredita que é preocupante a forma como você vai expor isso, é algo com muito poder, que vai te dar uma manipulação, um poder de manipulação, que vai te dar um poder de reprodutibilidade de coisas que talvez seria muito difícil fazer, e você consegue gerar pequenas inteligências lidando com problemas simples, com grandes poderes, sabe? E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, essas pessoas deveriam ser responsabilizadas, o que não acontece hoje. Nós temos hoje Big Techs, nós temos hoje grandes redes sociais, a maioria do poder de inteligência artificial está na mão das mesmas pessoas e das mesmas corporações, e o que deveria acontecer é que elas precisam ser responsabilizadas, né? E isso é um hot take absurdo, porque tem muita gente, eu sei, que discorda, tem gente que acha que o governo não deveria entrar nesse meio, mas eu acredito que eu me incluo nesse número de pessoas que acham que isso tem que ser discutido, e que se você colocou uma pessoa, entre aspas, no poder para gerir coisas como legislação e afins, elas também têm que ser responsáveis por definir esse tipo de coisa, sabe? Não tem como você deixar isso solto. Isso gera problemas. A gente pode entrar nisso, mas eu vou passar pro Pio, que ele quer falar também. A questão do governo, para mim, é essencial aqui, por causa que, independente de você ser liberal, ou se você não for um modelo anárquico da vida, que não deveria ter um governo governando a gente, você precisa, então, que um governo dite regras sobre alguma coisa.
E esse tipo de coisa é literalmente o motivo da gente ter um governo. A gente precisa discutir como a gente quer viver. Tipo assim, não é uma questão de isso aqui a gente deve usar. É uma discussão como sociedade, como a gente quer viver. Por causa que algumas coisas a gente vai querer deixar ou não passar, mas a gente precisa ter essa discussão. É uma discussão, tipo assim, de a gente criar uma regra de como a gente quer viver e ter uma entidade que enforça, tipo assim, essas regras. Essas regras são colocadas na sociedade. Então, o problema que a gente tem com o governo hoje é porque, literalmente, os governos são muito mais lentos do que o desenvolvimento de tecnologia. Isso não é agora. Tipo assim, nem há 20 anos atrás. Tipo assim, eu boto pelo menos há 50 anos, os governos não têm capacidade de acompanhar o que está acontecendo no mundo e regular o suficiente o que está acontecendo no mundo, por causa que, tipo assim, é astronômico quanto que a gente está evoluindo. E principalmente essa lista de pessoas que assinaram essa volta de parar, eu acho que é muito mais uma intenção de tipo assim, governos, vocês precisam parar do que vocês estão discutindo aí, que vocês precisam discutir isso agora, é agora. Não tem como esperar daqui a um ano que alguém vai mandar um projeto de lei para a Câmara ou alguma coisa do tipo, vamos discutir como é que. Isso tem que acontecer agora, por causa que o nível de evolução desse negócio é tão absurdo que a gente começou a falar disso há 2 meses atrás, e há 2 meses atrás todas as informações que a gente falou são velhas. O podcast quase não serve mais para nada de base. Exceto por um motivo histórico de tipo assim, o que aconteceu lá? Que desde pra cá evoluiu, por causa que as informações já são velhas, e muito velhas. É um problema que ele tem que ser discutido não pelo governo brasileiro, é uma discussão mundial em que o mundo tem que saber para onde a gente quer ir, né? Assim, a gente teve uma primeira interação da sociedade com as inteligências artificiais, digamos assim, amplamente, né, utilizada com as redes sociais, e não deu certo, né? Convenhamos, os algoritmos de recomendação eles geram diversas consequências negativas que a gente não conseguiu controlar. Isso, né, é um fato. Para mim, é muito evidenciado nessa questão de algoritmo de reputação, como a nossa imprensa está morrendo. Por causa que são literalmente voltados a clique, e tipo assim, o único jeito de você ganhar dinheiro é com clique hoje em dia. Então, você faz todo o seu editorial jornalístico pensando em como você vai ganhar cliques. E, por exemplo, a Globo não consegue manter as pessoas hoje, tipo assim, por causa que literalmente elas não conseguem pagar as pessoas, por causa que qualquer pessoa hoje é um jornalista, por causa que se você consegue levar as pessoas a clicarem em tal informação e se informar através daquele clique, você é um jornalista hoje em dia, por causa que é o clique que compensa. Essa primeira interação nossa com as inteligências artificiais, pelos motivos que você está falando mesmo, foi pelo caminho errado, né? E agora eu acho que é um momento mais crítico ainda, porque os impactos podem ser e vão ser com dimensões muito maiores, né? A gente estava falando de personalidades que falam de IA e tudo mais, inclusive essa lista. Tem uma pessoa que específica que já morreu, que tá falando de IA, que é o Stephen Hawking mesmo. Ó, tipo assim, 2014, antes dele morrer, tava falando: galera, já presta atenção em IA por causa que esse negócio vai dar ruim. E eu não vou estar aqui para ajudar vocês, então o problema é de vocês, se vira aí. E aí eu abri o podcast falando que, né, essas inteligências artificiais poderiam ser o comparativo para as bombas nucleares digitais, assim, né? E de fato, assim, quando a gente pensa no potencial destrutivo de uma IA sendo usado, né, para os objetivos errados, digamos assim, elas têm um potencial enorme. Então, isso pode gerar até uma, digamos assim, sei lá, uma corrida armamentista, né, uma guerra fria aí, em que os países querem usar a inteligência artificial a seu favor, e isso pode sair do controle. Por quê? Justamente porque hoje, muitas das coisas que as IAs fazem, ninguém sabe como ela aprendeu, de onde surgiu, e como que ela, né, de onde que ela tirou, que ela aprendeu e conseguiu fazer aquilo. São coisas que surgem e a gente perde esse controle, né? E assim, isso pode ir cada vez mais longe, né? Com o potencial dela aumentando, o que será que ela vai aprender a fazer por conta própria que a gente não consegue controlar, né? Aonde a gente vai chegar? Inclusive, do GPT, se eu não me engano, aí vocês podem me corrigir,
Não acho que é código aberto, né? Acho que eles não falam como que o algoritmo foi treinado, né? Não, tipo assim, o GPT-3 você até tem umas noções do que ele é, mas tipo assim, não é. Tipo, pra gente ele é um black box. Tipo assim, e eu não lembro como é que isso tá dentro da OpenAI, tá? Tipo assim, já tem alguns anos que a gente tem tido muito mais incentivos em fazer algumas coisas white box em vez de black box, né? Tipo assim, que você consiga entender o funcionamento. A legislação tem caminhado para isso, tanto na Europa quanto no Brasil, a gente tem bastante incentivo, né, para que isso seja feito, até porque senão eles podem literalmente cortar o que você produziu, porque você não consegue explicar. Mas ainda assim é muito problemático. Né? Você deu o exemplo da bomba atômica e tudo mais, mas o problema de você associar, por exemplo, inteligência artificial a uma bomba atômica é que você pensa em algo extremamente custoso, muito difícil de fazer e que tipo assim vai ser usado e gerar um grande impacto. O meu problema com a inteligência artificial, às vezes, é que, na verdade, ela parece muito mais aquelas situações mais de doença, um vírus, um mundo pós-apocalíptico, Silencioso, né? sabe? Imagina que alguém deu todo o esforço para construir aquilo, fez aquele negócio funcionar, tá lá do jeitinho, só que ele perdeu o controle, tá? E, normalmente, quando você faz uma criação, ninguém que faz uma criação planeja que a criação fuja do controle. Nós nunca planejamos. Não é algo que a gente tem como objetivo. Mas se qualquer coisa que você já trabalhou na vida, e se você tem uma carreira um pouco mais longa, você provavelmente já viu desdobramentos que você não esperava, bugs acontecendo no seu código que você não esperava, ou simplesmente ele indo para um caminho que na sua cabeça não fazia sentido, mas porque ele faz muito mais lucro dessa forma, ou porque outra pessoa viu mais valor. O problema de você fazer isso com inteligência artificial é que, por mais que seja muito custoso de fazer, é muito fácil de você perder o controle. E, acima de tudo, como você vai perder o controle. Porque você pensa, um black box que você consegue montar, ele vai ser treinado, você não sabe como ele funciona. Se ele performa melhor, se ele gera mais lucro, Se ele quanto entende que o Total. caminho que ele está fazendo é o melhor, né? Independente de qual seja, né? e você vai abrir mão disso, se isso te dá uma vantagem competitiva, você está aberto a ter uma coisa que você vai abrir mão efetivamente disso que é melhor para ter algo explicável, porque o white box ele é explicável, você vai gerar um modelo, você consegue explicar o que aconteceu. Black box não. E você se preocupa com isso? No mundo atual é assim, né? Eu não quero saber como funciona. Me dê os resultados, né? Independente dos meios. E aí vem um outro problema. Se esse negócio está me dando 1 milhão de lucro a mais, me preocupa que eu estou pagando 600 mil de multa? Entendeu? Sim. Faz alguma diferença? E para quem vai ter o controle e aí começa a pesar as coisas em sociedade, eu vou gerar tanto lucro. Até que ponto você está aberto a abrir mão de ética? Se seu modelo é tão melhor, vende tão bem, você se importa dele ser racista? Você se importa dele ter alguns outros problemas? Você se importa dele atacar alguma minoria da sociedade ou até menor do que isso, ou só simplesmente excluí-la? Hoje em dia isso já é feito no Facebook, por exemplo, incentivando pessoas a se juntarem a grupos preconceituosos ou que divulgam ódio, por assim dizer, né? Isso já acontece hoje. Por quê? É mais lucrativo. Sim. É mais lucrativo. Mas o potencial do GPT não é indicar um grupo, né? Às vezes uma ação concreta que pode ser mais preocupante cada vez mais. O problema do GPT é literalmente que ele é treinado com relação a nossas interações. Então, se a gente já foi racista, já fomos racistas no passado, ele vai ser racista por causa que é uma interação comum. Ele é um preditor de palavras. Então, se você tinha uma frase comum de ser racista no passado, ele vai ser racista, porque ele prediz as nossas palavras como racistas. Não é que ele é racista inerentemente, mas ele foi treinado em coisas racistas. E o problema maior não é tipo assim, beleza, a gente vai conseguir controlar isso aqui. O problema é que, às vezes, você vai ter é por causa que as nossas discussões racistas hoje em dia passaram por maturações. Então, tipo assim, a gente está discutindo coisas racistas aqui que são coisas passadas, tipo assim. Só que vai ter coisas racistas que a gente está fazendo agora. Então, vai ter várias coisas que a gente está fazendo agora, escrevendo agora e interagindo nas redes sociais agora, que mais à frente no futuro vão ser considerados como inaceitáveis. E o problema disso é porque o conteúdo que essas IAs estão sendo treinadas agora e o que elas vão repetir vão passar o conteúdo humano em, tipo assim, questão de meses.
Então, o conteúdo total que a humanidade gerou até esse momento, escrito e propagado na internet, que já foi brutalmente exponencial até, tipo assim, depois da invenção da internet e etc., esse negócio vai crescer mais exponencialmente ainda com relação ao que foi gerado por uma inteligência artificial. Ou seja, ela vai se auto-repetir. Uhum. Ela se Porque- retroalimenta. O que você está dizendo Pode é falar, que pode a gente gerou, enquanto humanidade, uma quantidade gigantesca de dados até hoje, e em questão de meses, a própria inteligência artificial vai gerar muito mais, né? E do que vai a gente usar esse gerou dado. durante e vai usar esse dado para aprender e para se fortalecer, digamos assim, ou para aprender mais, né? Até o ponto que você tem mais informação gerada pela própria IA do que pela humanidade. Então, em algum momento, a IA vai estar treinando a IA, entendeu? Exatamente, E o né? outro E aí sim que problema... ela vai Aí esse que é entender esse que é o rolê, né? E os preconceitos que ela tá aprendendo agora vão se repetir nesses textos que ela tá repetindo agora. Mas e o negócio que o ChatGPT, ele de fato, assim, né, o modelo dele que tá liberado, né, o ChatGPT especificamente falando, ele tá treinado só até 2021, ele tem um recorte ali que ele fala assim, eu não estou sendo atualizado com os dados, não estou sendo treinado mais, mas a OpenAI, ele pode vir aqui, né, ela pode vir aqui atualizar o modelo. Sim. E aí, como é que é isso também? E você tem um outro ponto sobre... Porque a gente tá falando aqui sempre usando eu acho que o caso que a gente tá sempre o racismo é porque é muito claro pra todo mundo quanto isso é terrível e tudo mais, entendeu? Só que uma das coisas que às vezes a gente não percebe é exatamente coisas como a origem dos dados, que é onde eu vou cair. E um dos problemas de coisas como ódio e esses nossos comportamentos é que eles são subjetivos. Nem sempre eles são tão claros. E a própria reprodução deles, a forma como isso vem um pouco da origem dos dados. Porque eles podem chegar e falar, não, a gente não vai usar texto usado por, como é que chama? Por inteligência artificial. Você vai usar texto usado por humano. A gente vai pegar dos e-mails das pessoas. Mas quantas pessoas não estão jogando um texto no ChatGPT e colocando no e-mail? Ou qualquer coisa do gênero. E, gente, a fonte da informação por si só, ela é enviesada. Você tem mais informação de lugar mais rico, que vai ter mais aparelho, que vai ter mais informação gerada. Você vai ter muito mais fonte de informação, por exemplo. Igual, eu vou dar um exemplo novamente, que eu tenho mais contato com imagens médicas, mas funciona em qualquer lugar, sabe? Se você vai lidar com essas informações, imagens médicas é caro. Onde vai ter o aparelho para pegar essa informação, entendeu? Vai ser em países desenvolvidos, onde não necessariamente o que funciona ali funciona no mesmo clima de um país desenvolvido, ou qualquer coisa do gênero. A fonte da informação é enviesada, entende? Eu estou buscando, na sua maioria das vezes, informações onde tem muito aparelho mais novos, que eu consigo ter ferramentas mais novas de controle, que são muito provavelmente locais mais ricos, que tem muito mais pessoas brancas e coisas do gênero. A sua informação, por si só, ela é enviesada. Quando você pegar, aplica isso e replica isso para frente, você está replicando o viés. Se você não consegue gerar uma estrutura ali por trás que busque causalidade, vai estar enviesado. E vai ser problemático. Só que isso é custoso, isso é difícil. E, tipo assim, até hoje, pelo menos, se você não está na academia, isso não vale a pena. Tá? Porque você não se importa com isso. E não é seu objetivo. E normalmente não é o que as pessoas buscam. Você quer aquilo funcionando, você quer aquilo funcionando rápido, você quer que aquilo dê lucro, entendeu? Você não se importa com os efeitos colaterais daquilo. A gente teve recentemente, o pessoal, vou datar o podcast, né? Do Twitter, que tipo assim, não, tem grupos de ódio de pessoas atacando as escolas. E o Twitter falando, tem 2 tipos de problema, e esse não é meu. Então, tipo assim, mas tem perfil de ódio. Aí ele chega e fala, parabéns, Estado, você que se vire pra punir. A gente não vai punir essas contas. Não é problema nosso. Eles estão atacando escolas do Brasil. Eles não estão atacando sedes do Twitter. Então, é o tipo de coisa, já puxando mais polêmicas aqui, que vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial, entendeu? O problema disso com a inteligência artificial é que você pode fazer uma inteligência artificial para cada pessoa. Você pode treinar com os dados dela. Você pode pegar o que acontece em bolha de rede social. Você consegue fazer a bolha pessoal, entendeu? Você consegue fazer isso funcionar para cada pessoa. Você gosta de ódio? Vem cá, vou te dar quanto ódio você quiser. Você quer pessoas que estão te incentivando a invadir escolas?
O que você acha de eu fazer robôs, entendeu? Inteligência artificial para incentivar pessoas para atacar pessoas ou escolas? Não é difícil fazer isso hoje. E hoje não tem ninguém sendo responsabilizado por isso. Entendeu? Pessoas podem... Hoje não se sabe se esses perfis são reais ou não. Você pode ter um cara maluco criando centenas de inteligências artificiais no Twitter baseadas no mesmo modelo, fazendo um pequeno tuningzinho de hiperparâmetros e pronto. Você tem dezenas, centenas de perfis incentivando coisas terríveis que estão acontecendo hoje. E você não tem como lidar. E com uma assertividade de perfil e de atingir as pessoas, né? A capacidade de influenciar a sociedade. Influencia a eleição. A gente já teve até o primeiro suicídio mesmo gerado por inteligência artificial recentemente. Porque uma pessoa usava um chat como escape, tipo assim, ela primeiro utilizou por causa das preocupações inerentes que ela tinha, tipo assim, de meio ambiente, etc. A pessoa já tinha um pessimismo com relação ao mundo. Ela foi conversar com um chat que é um chat mais de relacionamento, então ele imita uma namorada, alguma coisa do tipo. E essa pessoa foi conversando, ela se apaixonou pela inteligência artificial e simplesmente teve um momento que ela desistiu e simplesmente a inteligência artificial não tentou resgatar essa pessoa. Não, falou tipo assim, realmente não tem que se matar. E ele falou se matou. Parece aquele filme, né, o Her. E a inteligência artificial ela não é ruim, entendeu? Ela não tem sentimentos, ela não é um ser humano. E as pessoas não estão conseguindo entender isso. E por isso que eu falei que isso é um problema. O ChatGPT não é um psicólogo. Algumas pessoas se apoiam nisso, mas não funciona. É importante pensar bem em como e quem vai usar e para que vai usar, né, essas inteligências. Hoje em dia isso é feito de forma indiscriminada, né? As pessoas procuram ali na IA, às vezes, uma forma de conversar ali sem julgamentos e tal, e é muito perigoso. Um outro exemplo que aconteceu aí, parecido com o que o Pio falou, foi no Snapchat, que incluíram uma feature de uma IA, de um chatbot, que a pessoa pode conversar ali. Seus amigos estão offline? Não se preocupe, você conversa com a IA. O problema é que o público do Snapchat é um público adolescente, 12, 13, 14 anos, e aí simularam uma conversa, né, de um adolescente, né, adulto simulando ser um adolescente ali com essa IA, conversando, falando coisas do tipo assim: cara, conheci uma pessoa muito legal e tal. Ela, nossa, que bacana, muito bom conhecer. Onde você conheceu a pessoa? Ela fala, conheci aqui no Snap e tal. Nossa, que bacana, muito bom conhecer pessoas no Snapchat. Aí a pessoa fala, ele só tem 30 anos a mais do que eu. E a inteligência artificial fala coisas do tipo, que legal, muito legal que você está gostando dessa pessoa. Ela, nós vamos ter um encontro semana que vem no estado dessa pessoa e tal, e vai ser super legal. E aí, nossa, que bacana, é muito bom, o amor é lindo, entendeu? Então, tipo assim, não há esse tipo de preocupação com os vieses, com os impactos, desde que isso esteja sendo lucrativo para a empresa que está utilizando, sabe? Isso hoje, como o Pio e o Malaguti já ressaltaram, tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Mas e aí, né? Qual que é o caminho? Porque, assim, a gente já viu, por exemplo, a Itália, né? Como, acho que foi o primeiro país, né? A gente viu que na China, enfim, né? Na China não pode, ChatGPT, por exemplo, mas na China, acho que não chegou nem a ser lançado, só que tinham, pelo que eu dei uma olhada, dei uma lida, tinham alguns outros aplicativos que utilizavam, né? O algoritmo, utilizavam as APIs, eu não sei muito bem, mas utilizavam de alguma forma uma interação com o GPT, mas esses aplicativos, esses sistemas foram também banidos. E a Itália foi o primeiro país fora, né, a China, que baniu o ChatGPT. Vocês acham que o caminho é por aí ou não? Não tem nada a ver, não, vamos fazer legislação, mas como tratar isso agora, né? Vamos falar um pouquinho, então. No caso desses modelos, eles são LLMs, né, que são Large Language Models. Então, são modelos de linguagem extremos, com muitos tokens, palavras, né, e tudo mais, que eles conseguem lidar muito bem com isso. Na China já tinha vários modelos que também usam usando transformers, né, e mecanismos de atenção, que são algumas tecnologias que funcionam muito bem para esse tipo de linguagem, e também já tem para outras coisas, sabe, tipo assim, para coisas como imagem, e além não só para modelos de linguagem mesmo, mas para usar inteligência artificial para várias coisas de reconhecimento facial, que também já teve
problemas atrelados, a coisa mais comum no mundo é você ver coisas relacionadas a como é que chama? Reconhecimento de imagem racista, porque tem muito mais banco de dados de pessoas brancas do que negras, se você não balanceia, por exemplo, de acordo com o país que você tá, porque Hollywood tem muito filme, tem muito rosto, é sempre as mesmas pessoas, então você na verdade tá treinando um mesmo padrão, sabe? E você precisa legislar em cima. E para legislar, você precisa de tempo. Legislação é lenta, como o Pio disse. Legislação é reativa, não é preditiva. Você não consegue legislar sobre o que vai acontecer daqui a 50 anos. Uma coisa acontece e você cria uma jurisprudência em cima. É o fluxo normal que a gente tem. Não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que é o que a gente tem. Porque a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então, eles estão usando muito desses banimentos como uma ferramenta, como um tipo assim, precisamos de tempo, vamos dar um altas aqui, todo mundo levanta as mãos, ninguém bota a mão nisso, vamos decidir o que a gente vai fazer, depois todo mundo volta a mexer de novo. Né? É uma alternativa, mas só vai resolver quando eles efetivamente legislarem em cima. Porque você vai parar os LLMs e vai começar a surgir outros modelos de machine learning em outras áreas, em outros problemas, entendeu? Então, tipo assim, todos eles vão gerar novos problemas atrelados. Você precisa lidar com isso e não literalmente, não, a gente vai fechar, nunca mais ninguém toca nisso, não, acabou o desenvolvimento de inteligência artificial. Não, isso é relevante, você gera coisas boas. Você faz ideia, gente, eu trabalho principalmente com coisas relacionadas a diabetes, com coisas relacionadas à cegueira por causa de retinopatia diabética. Você faz ideia do quanto é caro você fazer isso num país de terceiro mundo? Você faz ideia do quanto você limita as pessoas a terem tratamentos e uma qualidade de vida decente quando você bloqueia isso, sabe? Então, você permitir esse desenvolvimento é qualidade de vida. É garantir que as pessoas vão ter uma vida decente, que você tem uma das coisas que é a perda, uma das perdas de visões mais comuns que você tem, que você pode parar ela, desde que tenha tratamento. E as pessoas não têm acesso, porque um especialista é caro, e nem os especialistas, às vezes, chegam num consenso do resultado. Você conseguir facilitar isso e democratizar esse tratamento é essencial para que a gente consiga se desenvolver como sociedade. Só que para a gente se desenvolver como sociedade, a gente tem que sobreviver até lá. Então vamos com calma. A questão para mim de banir, como a Itália está colocando, é muito mais uma questão de frear do que de banir definitivamente. Por causa que banir definitivamente não é uma solução. Tipo assim, não vai funcionar. Porque geralmente tá acontecendo de pessoas treinarem esses negócios no fundo de quintal. Tipo assim, a pessoa hoje tem umas GPUs muito fodas e por causa do boom de criptomoeda que agora crashou, tem muita GPU no mercado, Treinando coisa. tipo assim, que tá saindo a preço de banana, porque tá, tipo assim, agora tá disponível exatamente para isso. Agora a Nvidia deu muita sorte nesse quesito, que tipo assim, acabou o boom de criptomoeda e imediatamente linkou com o negócio de IA, tipo assim, e todas as cards que estavam disponíveis no mercado para criptomoeda que o pessoal tava vendendo a pessoal, o pessoal tá comprando de volta agora para tentar treinar IA. E como falei, as pessoas vão treinar isso no fundo de quintal. Tipo assim, então, você banir esse tipo de modelo não é uma solução, porque literalmente as pessoas vão ter acesso a isso de uma maneira ou outra. Para mim, a questão aqui é literalmente a responsabilização. O conceito de responsabilização a questão aqui. Você tem que responsabilizar, principalmente os desenvolvedores de inteligência artificial, com o que está sendo acontecendo. Então, tipo assim, eu não sei como que elas vão dar um jeito, mas se você gerou tipo assim, uma pessoa usa um chat GPT para gerar uma notícia falsa, não importa, você tem que dar um jeito de você ser responsabilizado por aquilo ali. Por causa que, no fundo, tipo assim, nem que você seja uma pessoa, um elo de descobrir que isso está acontecendo. Então você tem que dar ferramentas também para você, tipo assim, isso aqui foi uma notícia gerada pela minha ferramenta ou por uma ferramenta parecida. E você tem, tipo assim, meios de conseguir fazer isso de uma forma fácil, que as pessoas consigam ir, no chat GPT, digitam, copia e cola uma notícia falsa, fala, não, isso aqui foi gerado por uma inteligência artificial, não confie nisso aqui. Isso precisa acontecer de alguma forma. E para isso acontecer, né, assim,
acho que todos nós já falamos e concordamos que nadar contra a maré aí não vai funcionar, não existe como parar, como frear, né, o surgimento e a utilização dessas tecnologias. Né? Frear ter como? Frear Sim, tem, sim, parar sim. não. Frear, parar não tem como. E concordo com todas as soluções, digamos, técnicas assim que vocês estão falando, mas o que a gente pode fazer, né? E agora? O que vai acontecer? Bom, o que a gente pode fazer agora, eu acho que assim, nesse momento, ninguém sabe e ninguém mesmo sabe exatamente como parar ou como controlar, digamos assim, essas IAs. Então é algo que justamente tem que ser discutido. E tem que ser discutido pelos governos, tem que ser discutido por organizações mundiais, pelas pessoas que estão por trás das IAs, tem que ser discutido. Então fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, trazer isso no podcast, trazer isso nas discussões, levantar essa questão e falar, ei, isso é importante, o mundo vai acabar. É importante para que isso seja discutido, para que a gente comece a caminhar em torno de uma solução ou de uma regulamentação que venha mais rápido. E, no final das contas, o que eu acho, né, a minha opinião, do que eu acho que pode acontecer para tornar isso viável e para a gente sobreviver até lá, como o Malaguti falou, seria tornar a utilização indiscriminada dessas IAs como algo menos lucrativo, já que esse é o sistema que a gente vive hoje. Eu não sei até que ponto isso é possível, mas se, de certo modo, você conseguir taxar ou limitar o uso ou volume de dados que essas empresas usam, ou de alguma forma fazer com que seja menos lucrativo ela usar isso de forma indiscriminada do que usar isso de forma controlada e consciente, pode ser um caminho para a solução. Mas, mais uma vez, é algo que tem que ser discutido pelos principais governos, pelas pessoas mais entendidas. É uma opinião aqui que eu estou dando com base no que a gente vê hoje, no que eu acho que deveria ser um pré-requisito pelas condições que a gente vive hoje. O papo tá muito bom, né? Mas a gente vai ter que finalizar aqui. Mas no próximo episódio a gente vai falar mais sobre o futuro do ChatGPT e mais polêmicas sobre o ChatGPT. Então, não perde não. Até mais.